Olá, eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer um tema para vocês que me assustou um pouco. 3.300% de aumento no atendimento para transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes no Brasil no último ano. E eu trouxe aqui para a gente debater esse assunto a Yara Chauvens, ela é psicóloga cognitivo-comportamental, e eu vou perguntar para ela se a ansiedade é a praga do milênio. Oi, tudo bem? Olha, não sei se é a praga do milênio, mas que é algo que a gente precisa colocar muita atenção e que tem índices cada vez mais expressivos de aumento de ansiedade em crianças, adolescentes, adultos, que é um ponto de atenção urgente para a gente rever algumas coisas, entender por que está todo mundo ansioso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo hoje, além desse número expressivo das crianças, né? Então, com certeza, a gente tem que olhar com atenção e tentar entender, prevenir, sanar os sintomas ansiosos excessivos que estão manifestando hoje. Você está falando que o Brasil é o país mais ansioso, mas eu imagino que também viver no Brasil não é muito fácil. Porque se você compara com outros países, né, num país mais desenvolvido que o nosso, você tem um pouco mais de segurança. O brasileiro, aquela história do jeitinho brasileiro, na verdade não é um jeitinho brasileiro. O brasileiro toda hora muda, né? É muito inconstante. E nós vivemos uma informalidade muito grande. Até que ponto você acha que o sistema acarreta isso no cidadão? Você falou uma palavra importante, segurança, né? A ansiedade excessiva, ela se manifesta muito com a falta de segurança. A segurança acaba trazendo uma certa tranquilidade, Sim. né? Então, com certeza, aspectos culturais, sociais, instabilidade financeira podem ter um aumento, trazer esse aumento da ansiedade. Mas não é só isso, né? Alguns estilos de vida também, que globalmente a gente vem incorporando, também podem trazer essa questão da ansiedade, que também é uma questão cognitiva, não depende só da cultura onde você está inserido. O ansioso quer controlar tudo? O ansioso quer controlar tudo. Ah, tipo planilha Excel, a vida vai ser planilha Excel. Ai. Rígido, né? Hoje a gente fala muito de flexibilidade cognitiva como um aliado do processo de aprender a lidar com a ansiedade. Quanto mais rígida a pessoa é, mais ela tem chances de sentir essa ansiedade como um sintoma excessivo, né? Porque ansiedade todo mundo tem em algum nível, em algum momento, é esperado e é útil, né? Ela é uma preocupação. Por exemplo, a gente está aqui conversando, a gente está uma certa preocupação de que a gente não fale nenhuma bobagem, que a gente não desvie do assunto. É a preocupação útil que a ansiedade traz, um estado de alerta para que eu possa estar atenta ao que eu estou fazendo. A questão é quando ela fica disfuncional. É o excesso de preocupação com tudo o tempo todo, e isso acaba levando a uma sensação de perda de controle. E às vezes não é um controle factível, né? Eu tô com medo de que, sei lá, um leão vai aparecer e coisas que nem fazem muito sentido às vezes. Existe uma tendência genética cerebral? Como é que é isso? Para esse cérebro ansioso aí? Como é que a gente destaca, neurofisiologicamente falando, nós temos uma característica do ansioso? Existe uma predisposição genética, que é um ponto, né? Então, por exemplo, numa investigação de um paciente, a gente pergunta comportamentos, rotinas das pessoas que moram com ele, de quem cuidou, dinâmicas familiares, para entender se existe essa predisposição. Mas não é isso que determina, né? Porque às vezes o estilo de vida da pessoa vai levando ela também a experimentar esse sintoma ansioso excessivo. Agora, Yara, eu também vi nesse estudo que eu estava lendo que o médico da USP falava, olha, vocês têm que fazer mais atividades físicas. O sedentarismo corrobora para a ansiedade, né? E aí eu fico pensando, mas aí a gente bota atividade física, bota controle, bota não sei o quê, o ansioso vai ficar mais ansioso. Como é que é essa mudança desse comportamento desse ansioso? A ansiedade, ela tem essa recomendação dos comportamentos que a gente chama de angulares, né? Que regulam muito o nosso fisiológico. Alimentação, sono e atividade física
na verdade vão trazer um efeito contrário. Parece que pode trazer uma ansiedade de como que eu vou encaixar isso na minha vida, mas na hora que a pessoa parte para a prática, ela experimenta. Porque daí entra o fator fisiológico. Quando eu me movimento, eu vou produzir alguns neurotransmissores que me trazem calma, que me trazem bem-estar. Né? Ocitocina, endorfina, noradrenalina, a famosa dopamina, né, que está todo mundo aí buscando. Então, esses neurotransmissores ajudam a regular as nossas emoções. Tanto para a ansiedade quanto para processos de depressão, acabam sendo uma ferramenta muito aliada. E a alimentação? A alimentação também, porque excesso de açúcar, de gordura, ultraprocessados, já existem vários estudos associando o consumo excessivo com também o aumento da ansiedade. O seu cérebro também precisa ser nutrido, né? O nosso corpo, o nosso intestino faz conexões neuronais com o cérebro. Então, tudo que a gente ingere, digere, né, vai fazer essa conexão para que esses neurotransmissores se regulem. Quando a pessoa está muito ansiosa, tem uma desregulação desses neurotransmissores. Por exemplo, a produção excessiva de ocitocina, que é de cortisol, desculpa, que é o hormônio do estresse. Então, eu tô com cortisol lá em cima o dia inteiro, eu não consigo me regular. Eu tô sempre achando que tem uma coisa urgente, um incêndio para eu apagar, e eu não consigo regular essas emoções. Então, isso também dificulta que eu aprenda a lidar, reconheça, eu tô sempre acelerada, como é que eu vou entender o que não é viver dessa forma acelerada? Agora, a gente estava discutindo um pouco antes da gente começar aqui a participação das telas, né? Computador, rede social. Talvez eu esteja falando bobagem, mas eu acho que não. Talvez seja o grande propulsor da crise de ansiedade que a gente está vivendo, né? O excesso de informação, a necessidade de estar sempre plugada, a falta de concentração e um estilo de vida fake, né? As pessoas acham que o influencer X, Y, Z tem uma vida fantástica e a vida dela é uma desgraça. Então, assim, o que você acha que está acontecendo aí com essa tela? Eu concordo com você, acho que tem muita influência. O estilo de vida e o consumo excessivo de tela. Hoje, né, a gente pode dizer que desde a infância, as crianças estão muito conectadas e olhando para telas, e os adultos também. Muitas vezes, quando chegam pacientes muito ansiosos na minha clínica, eu faço essa investigação. Como que é o seu dia, a sua rotina? Quando e como você usa o celular? E aí a gente acaba identificando esse excesso, né? Acorda, já vai rolar um feed de alguma rede social. Antes de dormir, a mesma coisa. E qual é o problema? O problema é que são informações muito rápidas, né? Sim. Cada 2, 3 segundos... O cérebro não tem capacidade de processar. Exatamente. Ele não tem capacidade, mas ele fica tentando guardar essas informações de alguma forma e não consegue. E isso acaba atrapalhando a concentração, pode gerar algum gatilho emocional. Você está ali tentando dormir, você vê, como você falou, né? Você vê a sua amiga lá em Paris e acha que ela está numa situação mais vantajosa que você, gera uma comparação, um desconforto. Tudo isso ajuda a disparar os pensamentos ansiosos, que são as preocupações disfuncionais. Eu posso pensar, nossa, ela está lá em Paris e eu estou aqui, eu sou um fracasso. E aí eu começo a ficar remoendo esses pensamentos, atrapalha o sono, durmo mal, no outro dia a ansiedade vai continuar aqui, né? Agora, quando é que tem que medicar? Porque também, assim, eu encontro um monte de gente por aí, amigas da minha idade, amigas da minha filha, amigas do meu filho, todo mundo medicado. Eu tô tomando não sei o que pra ansiedade, existe um excesso de medicamentação nesse transtorno? Eu acho delicado falar em excesso, porque depende muito. Eu acho que um bom profissional precisa avaliar, né? Um bom profissional que avalie, tanto psicóloga quanto psiquiatra. Mas quando é que uma psicóloga chama para uma avaliação? Para uma avaliação de psiquiatra. Eu queria que a gente determinasse isso. Até quando eu posso ir para a psicóloga e depois olha, aqui eu já passei do limite, eu vou ter que ir para o psiquiatra.
Quando a gente percebe que, mesmo com todas as ferramentas, protocolos, com o cuidado que a gente tem dentro da terapia, os processos cientificamente comprovados que a gente aplica, né, a pessoa não consegue reestruturar, né, porque ela precisa ter uma reestruturação do pensamento. Então, eu preciso mudar alguns hábitos, aprender a reconhecer meus pensamentos e as minhas emoções. Às vezes, a pessoa está tão ansiosa e ela vive ansiosa há tanto tempo que ela não sabe o que não é ser ansiosa. Imagina só a pessoa que não enxerga muito bem e bota o óculos. A medicação, ela faz esse papel. É como eu falo para as minhas pacientes assim, você quebrou seu pé. Você precisa de uma muletinha para te ajudar a caminhar. Sim, a medicação vai entrar nesse lugar, enquanto porque daí a medicação ajuda a regular essas emoções, e aí os protocolos, as técnicas e as ferramentas, elas passam a fazer sentido para a pessoa, porque às vezes não está nem fazendo sentido. Agora, você está me falando de umas técnicas da sua área. Eu penso muito em meditação, a gente também conversou sobre isso, porque a meditação também te coloca no aqui e agora. E ela começa a fazer te reconhecer dentro do corpo e reconhecer seu corpo, né? Como é que a meditação pode ajudar um ansioso? A meditação ajuda muito. Hoje a gente tem a técnica de mindfulness, né, que é você estar no presente, que não necessariamente implica você sentar e numa posição. Não, é abrir a gaveta, gente, e saber que você está abrindo uma gaveta. Exatamente. Estou escovando o dente, estou escovando meus dentes. É. Não estou escovando meu dente pensando no que eu tenho que fazer depois. E a gente faz muito isso, né? O famoso pensamento excessivo no futuro. Eu tô aqui, tô pensando na próxima coisa que eu tenho que fazer, e isso gera muito sintoma de ansiedade. Então, a meditação guiada, de atenção plena, ajuda muito, justamente pelo que você falou. Quando eu abro uma gaveta, estou presente. Na hora de me alimentar, na hora de fazer todas as minhas atividades, eu estou presente. E a cura da ansiedade é o presente. A gente tem que estar presente, porque ansiedade é excesso de futuro. Sim. Eu estou sempre preocupada com o que vai acontecer. Exato. Excessivamente preocupada com o que vai acontecer no futuro, que eu não tenho controle. Nenhum. E aí, como é que fica? Eu não posso controlar o que vai acontecer daqui 5 minutos na minha vida. Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho o controle real. Você sabe que eu ganhei um imã budista, está escrito assim, eu posso morrer hoje. Porque isso é um principal lema budista. Você tem que ter consciência que todos nós somos finitos. Sim. E que a minha morte pode ser hoje. E aí, esse pensamento te faz pensar assim, o quanto é valiosa a minha vida hoje. O que eu estou fazendo hoje? Porque eu não sei o que tem amanhã, né? Então, eu também já sou praticante de mindfulness, assim. É uma coisa pra vida. Sim. É um estilo de vida que você adota. Não tem jeito, porque assim, em determinada idade, você já passou pela morte dos seus pais, você já passou pelo câncer da família, você já perdeu gente, você já perdeu entes, você vai tendo que aprendendo a lidar com muita dificuldade com essas perdas, com essas coisas extremas, acidentes, essas coisas que acontecem na vida de todo mundo. E aí você tem que entender que você é um ser humano que as coisas chegam, do bem e do mal, e que a vida é isso, né? Então, você está falando aqui, me lembra muito da prática de meditação que te chama atenção para isso. Sim. Nós não temos controle absolutamente sobre nada. E outra prática que é muito simples e muito valiosa é respirar. Sim. Respiração diafragmática, você respira aqui. Né? Você respira, prende, solta devagar. Isso ajuda demais a regular as emoções, a aliviar a ansiedade. São coisas que você pode fazer aonde você estiver. O que mais você usa na terapia? Eu uso muito não na crise, né? Vamos falar. Eu uso muito a técnica de reestruturar, ensinar as pessoas a entenderem as emoções. Por quê? Tem uma situação. Dessa situação, a gente sente alguma coisa. E nesse sentir, a gente tem pensamentos automáticos. É muito rápido e é o tempo todo, e todo mundo é assim.
Acontece que essa dinâmica do o que aconteceu, como eu sinto e como eu penso, fica disfuncional quando você está num nível excessivo de ansiedade, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou preocupada com um filho que está na escola. Será que ele está bem? Será que ele não está? O que eu posso controlar dessa situação? Né? Ele está na escola, ele tem professores, tem responsáveis, tem adultos. O que eu posso pensar que seria ansiedade? E se ele cai? E se ele engasga? E se ele não consegue me ligar? Se ele quer ir embora mais cedo, tem uma dor de barriga e não consegue me ligar? Coisas que não adianta eu ficar pensando porque não vão ser úteis, né? Então, muitas pessoas vão para esse lugar catastrófico. O pior vai acontecer. E aí a gente tenta reestruturar essa tríade de sentir do que acontece, o que de fato eu sinto, real, né? Exatamente, o que eu posso controlar. Então, perguntas assim, né? Esse pensamento me ajuda, né? Essa situação que está me incomodando, tem algo que eu possa fazer? Está no meu controle? E aí você vai descartando, sim, não, então como eu posso lidar com isso, né? Como eu sinto cada situação da minha vida? Tem um chefe de trabalho que é muito desagradável, eu fico o dia todo com aquela frustração e chego à noite, não consigo dormir pensando nele, o que eu posso fazer? Né? Contextualizar. Eu deveria me importar menos? Vou procurar outro trabalho? Né? Então, encontrar perspectivas reais dentro daquilo que você pode controlar, que algumas coisas a gente pode, no sentido de tomar providências e escolher, fazer escolhas de como eu vou lidar com a situação, né? Amanhã o seu chefe não vai ficar legal, mas você pode aprender a lidar com ele enquanto você procura outro emprego, por exemplo, entende? E isso costuma trazer o que a gente chama muito na psicologia de regulação emocional, que é importantíssimo, que é dizer o quê? Diminuir a ansiedade, traz aquilo para o que eu sinto é esperado para o que está acontecendo na minha vida. Você pode experimentar raiva, frustração e até ansiedade em alguns momentos, mas é o excesso que acaba adoecendo. Você sabe que faz tempo que meus filhos não estão na escola, né? Mas quando começou essa história de WhatsApp, eu lembro que um deles foi para uma excursão e as mães ficavam teclando para os filhos. Como é que tá? Vai atrasar? Como é que não tá? Como é que não tá? E o dono da escola, né, acabava recebendo essas informações, que ia atrasar, não sei o quê, porque elas estavam ali ligadas no que estava acontecendo com o filho. Eu não estava nem aí. Eu entreguei. Aí a dona escola falou assim pra mim, as pessoas não confiam mais no processo. A gente tá aqui com os monitores, levando os filhos para uma excursão, vai dar tudo certo. Se não der, a gente comunica, né? Mas assim, você vê como é que a tecnologia ajuda a ter essa ansiedade. Outro dia minha filha falou assim, eu vou botar uma câmera na minha casa para ver meus cachorros. Eu falei, Deus me livre, porque eu não quero um negócio desse de jeito nenhum. Eu quero que eles vivam. Né? Parece que a gente tem obrigação de estar ligado 24 horas no outro, na gente, no nosso processo, e se cobra por esse processo. Que é a tecnologia, né? Uma pessoa que vive no meio do mato, que não tem acesso à internet, não tem esse problema. Não vai ter esse tipo de preocupação, né? E, de fato, muitas pessoas chegam com queixa de, quando você vai investigar, está respondendo mensagem de trabalho até 9, 10 da noite, porque não coloca esse limite, né? Então, todas essas formas de lidar com as questões da vida vão trazendo o aumento dessa ansiedade, dessa preocupação, e impedem que você relaxe, que você aprecie um tempo de descanso de qualidade, que também é importante. É como se a pessoa vivesse 24 horas ligada. Exatamente, com uma sensação de urgência para tudo. Isso. Então, uma mensagem que você recebe depois é uma urgência. Fica ali remoendo, atrapalha o seu sono, atrapalha o seu descanso. Tudo isso vai gerando esse padrão de funcionamento disfuncional e ansioso. Né? Mas eu já tive que levar pessoas para o pronto-socorro com sintomas de ansiedade, porque a pessoa achava que estava infartando, né? É comum você ter isso? Quando chega nesse ponto, que a gente chama de crise ansiosa, né, crise de pânico, já é o limite, já está transbordando. Quer dizer, a pessoa já está há muito tempo com aqueles pensamentos ansiosos, com aquelas preocupações, e o corpo começa a se manifestar, acho que até como um aviso, alguma coisa você precisa notar. Porque existem sintomas físicos e sintomas cognitivos, né? Esse
pensamento exagerado, essa preocupação exagerada é o que a gente chama de ansiedade generalizada, que a pessoa, principalmente, ela se preocupa muito com tudo o tempo todo. A partir do momento que eu começo a sentir olho tremendo, dor no peito, palpitação, tremores nas mãos, nos pés, já é uma crise ansiosa que já está, eu entendo, né, que já está num limite. Não é, muitas pessoas até normalizam, meu olho está tremendo hoje, hahaha. Não, gente, isso é sério, a gente precisa cuidar. Já tem muita coisa envolvida aí, né? Bom, então vamos voltar aos bons hábitos. Porque eu acho que mesmo para quem não é ansioso, né? Eu acho que é bom a gente adquirir bons hábitos mentais. Porque a gente fala da atividade física, fala da musculação, mas ninguém fala da ginástica cerebral que a gente tem que fazer para se manter minimamente saudável num mundo que é, né, todo o tempo é um bombardeio de informações e de informações más. Né? Hoje eu estava zapeando a TV, né? 10 minutinhos que eu fiquei ali ouvindo jornal. E eu zapeio todos os jornais para saber o que está acontecendo, para orientar a equipe aqui. E era muita desgraça. E assim, e muita gente vivendo da desgraça alheia, né? Porque tem jornalista que gosta, programas que vivem da desgraça alheia. E eu falei assim, puxa, ainda bem que eu não vejo isso. Eu não vejo mesmo. Eu chego em casa, eu vou assistir ópera, alguma outra coisa que não tem nada a ver. Então, nós também podemos definir o que a gente está consumindo como produto. Isso é importantíssimo, né? Não é? Excesso de notícia. Quem você, por exemplo, você tem rede social. Primeiro, cuidado com o excesso, né? Tenha um consumo consciente. Separa ali os seus 30 minutos para olhar e chega, acabou. Quem você segue? Essas pessoas são parecidas? Traz representatividade? Ou vai trazer comparação? Você segue a pessoa que está numa realidade muito diferente da sua? Que sentimento você experimenta vendo essas coisas? Talvez seja aquela limpa, né? De seguir pessoas que fazem sentido, que vão trazer um acolhimento, talvez, ou que vão trazer representatividade. Muito cuidado com celular, rede social. Na hora que você acorda, os primeiros 30 minutos, se possível, não usar. Deixar o seu cérebro terminar o ciclo do sono, acordar, despertar. Vai fazer um alongamento, vai fazer sua higiene pessoal, vai tomar uma água. Depois você vai ver o que está acontecendo, se você tem que responder alguém. Antes de dormir também, muito importante, essa higiene do sono. Né, pelo menos 1 hora antes de desligar de tela. O celular não é ruim, né? Você pode ouvir um podcast, você pode ouvir uma meditação, mas essa coisa de ficar vendo várias informações de redes sociais... Telas, né? As telas, o feed, rolar, isso é muito prejudicial para a nossa... Isso contribui muito para o aumento da ansiedade. Então, trocar isso por hábitos como ler alguma coisa... Ler é um exercício excelente, né? Até para o resgate da concentração. Muita gente não consegue mais se concentrar para ler uma página. E isso é legal, é um exercício, uma boa troca, né? Diminuir as luzes. Se for assistir uma televisão que seja algo que não te cause curiosidade. Mais calma, né? Coisas mais calmas. Esses ajustes que são muito simples, porém muito valiosos, podem ajudar na diminuição da ansiedade e principalmente uma coisa que é valiosa, você ter uma boa noite de sono já é um excelente ansiogênico, né? Que vai diminuir... Ansiogênico não, ansiolítico, que vai diminuir os níveis de ansiedade. Tem algum alimento bom pra gente ansiosa? Alimento bom, eu sempre recomendo assim, não retire carboidratos. O carboidrato, ele faz parte dessa nutrição do cérebro, ele faz parte também da regulação emocional. Porque quem tira carboidrato fica triste, Fica triste, mal-humorado. E isso pode levar a irritação e ansiedade. Então, assim, não precisa ser o carboidrato famoso, você não quer comer um pão, mas algumas frutas, os legumes, o que tem carboidrato ali... Né, procurar essa orientação também com uma profissional, acho legal. Evitar café. Café depois das 3 da tarde, vamos evitar se você já tem se você se percebe ansiosa ao final do dia. E a bebida alcoólica?
Bebida alcoólica também, apesar dela ter esse efeito relaxante, é só no primeiro momento, né? atrapalha muito no seu sono. Você não dorme bem quando você ingere bebida alcoólica. Então, ingerir o mínimo possível em ocasiões que você escolha comemorar algo, não para fugir do desprazer, né? Muita gente usa a bebida alcoólica como, nossa, o dia foi difícil, vou tomar aqui uma tacinha de vinho para relaxar. Talvez não seja uma boa escolha. Você relaxa na hora, mas vai atrapalhar seu sono. E às vezes a gente não percebe, mas ele, para metabolizar, demora muito. O seu dia seguinte vai ser um dia desgraça. Então, mais e difícil. tem a história que eu sempre brincava, bom, se eu for tomar um uísque, toda vez que o meu dia for estressante, eu viro uma alcoólatra rapidinho, porque eu vou passar os 30 dias tomando uísque. Vai trazer aqui, né, uma garrafa. E aí, daí eu vi uma vez, né, só muitos anos atrás, uma pessoa dizendo, se você toma uma dose todo dia, você é alcoólatra. Na verdade, sim. Né? Na Não verdade, não é aquele clichê que a gente vê de pessoa caindo no meio da rua. Não, gente, então fica atento. Tomou uma dose por dia, você é Se você precisa disso todos os dias para relaxar, é um ponto de atenção. Não é? Você pode... Agora, tem uma última coisa que eu queria conversar com você, que eu acho que eu converso sempre quando eu tenho psicólogo, eu sempre pergunto isso. Muitas pessoas que vão para as drogas, né? E aí eu começo na maconha e vai para LSD, cocaína. Tem um problema psicológico de fundo ali que essa droga ajuda a maquiar um pouco. Tem uma questão emocional de fundo, né? A gente não dá para dizer que é um problema psicológico, porque não é necessariamente um diagnóstico, mas algum problema emocional. Algumas exceções de que a pessoa vai, vou usar de modo recreativo. Sim. E aquilo acaba criando uma dependência. Mas muitos casos, sim. É o tampa-buraco, eu falo. Que é a mesma coisa desse exemplo que a gente deu do álcool, né? No fim do dia precisar relaxar, precisar de uma recompensa rápida, acaba sendo... E eu não vou me tratar, porque tratar qualquer sintoma psicológico requer... muita atenção e muito sofrimento também, porque terapia não é para ficar alegrinha. Não é passeio, né? Tem momentos difíceis. Não, tem uma psicóloga que é muito amiga minha, que é um pouco mais velha que você, que ela fala assim, hoje as pessoas, quando começa a ficar difícil a terapia, elas abandonam. Elas não querem tratar. Eu aviso, eu falei, o caminho não é linear, não vai ser fácil o tempo todo. A gente tenta fazer com que seja o mais leve possível, mas a gente vai entrar em contato com coisas dolorosas. Existem os buracos. Mas existe o caminho, né? Você passa, tolera essa dor e lá na frente você vai ver que a sua vida fica mais leve. Beleza. Então nós vamos ficar por aqui. Fale para o povo que está nos assistindo aí qual é a sua rede social, onde é que a gente te encontra. Tem o meu Instagram, Yara Chowans, SCHOWA, vocês já conseguem me achar. Tô ali, tem meu site também, meu contato, todas as informações no meu Instagram. É isso. Adotem atividades físicas, uma vida mais saudável e procurem ajuda psicológica quando o buraco começa a ficar muito forte, né? Os sintomas físicos começam... Antes dos sintomas físicos começarem a aparecer. Fiquem conosco e sigam-nos lá no jj.com.br. Obrigada.